Boa tarde a todos e todas. Dia 12 de julho, 14h22. Nós vamos dar início aos trabalhos de hoje à tarde. E eu queria fazer uma comunicação. Nós teríamos a palestra da doutora Valéria Cristine Albuquerque de Samatos, psicóloga e enfermeira. Contudo, houve um problema com pessoa da família, um problema de saúde, e para que a gente não ficasse com a falta de uma apresentação, a mediadora, que é a Brenda Cardoso Souza, que é psicóloga clínica e que é mestranda aqui no programa de pós-graduação da UFMA, ela vai fazer a apresentação do projeto dela de mestrado, que também é sobre o mesmo tema, e que também a Brenda fez, né, uma leitura do trabalho da Valéria. Então, eu vou pedir à Brenda que dê continuidade, né, e já de antemão eu agradeço pela disponibilidade dela, pelo aceite imediato, e ela vai, então, fazer a apresentação sobre o projeto de qualificação dela no mestrado aqui em Psicologia da UFMA. Ok, Brenda? E o pessoal. Gente, é só dar o ligar o microfone. Só ligar o microfone. Eu vou aqui só. A projeção está acontecendo ali. E aqui não vou mostrar, não. Hum? E aqui não vou mostrar, não. Está mostrando ali. Mas eu vou projetar. Eu vou usar os dois. Oi? Tá aparecendo inicial. Escutando agora. Oi, som. Está ouvindo? Fecha o microfone de lá. Ou então sai dessa sala. Oi, acho que agora está indo. Enfim, para quem não me ouviu aqui na sala virtual, comecei a minha fala falando sobre como que se deu o meu encontro com essa temática da dependência às drogas. E um dos trabalhos que eu fiz foi numa ONG. Esse trabalho lá na época era com pessoas em situação de rua, que elas estavam ali para receber alimento pela manhã, receber uma orientação, encaminhamento para documentação. Então, foi um outro público, né? Era um público bem mais sofrido, digamos assim, porque eles tinham a vulnerabilidade de estarem nas ruas, então era um trabalho com a redução de danos.
Depois disso, já em 2019, eu trabalhei numa clínica de reabilitação, uma clínica privada, né? Então já era um outro público, era um público mais, digamos assim, com um capital maior, né? Não eram pessoas em situação de rua, eram pessoas que tinham condições financeiras para pagar por um tratamento, e essas pessoas elas estavam privadas de sexo, de drogas, do convívio com a sociedade, elas ficavam dentro daquele lugar por 8 meses para o tratamento. E aí foi me dando meu interesse cada vez mais por essa temática. E, por fim, eu também realizei a minha monografia no campo da dependência às drogas, só que dessa vez eu resolvi conversar com os familiares, né, com um tema que perpassa, que é a codependência, quando um familiar ele se encontra codependente do parente que está em uso abusivo de drogas, por exemplo. Ele é totalmente suscetível àquele parente. E aí é muito interessante que, nesse estudo que ficou muito claro para mim, é como o papel das mães, elas estão ali, né? As mães são bem mais presentes, a mulher é bem mais presente nesse papel de ser cuidadora, de estar ali mediando, tentando organizar alternativas para tratamento. Só que nessa época eu trabalhei com a teoria das representações sociais, não sei se alguém aqui já ouviu falar de Moscovici. Então, eu trabalhei com essa teoria, e aí se deu, né, depois da minha graduação, o meu encontro com o programa de mestrado daqui, né, com o Jean. Eu havia pesquisado no currículo Lattes dele que a Valéria tinha sido uma co-orientanda dele, então eu vi que existia ali pelo menos uma passagem, uma questão do uso de drogas, né, um estudo sobre. E por eu ser gestalt terapeuta, a fenomenologia, ela atravessa, né, uma das bases filosóficas da gestalt terapia. Então, eu vi que encaixava. E aí, agora eu entro, né, para a minha pesquisa. Eu quero baixar. Na setinha, passa. Ah, tá. E aí, o tema hoje da minha pesquisa no mestrado é fenomenologia da escuta, do relato da vivência da pessoa em situação de dependência química. Vamos lá. E aí, nesse primeiro momento, eu quero fazer uma breve introdução, né, do que eu pretendo trabalhar agora, e aí eu trago alguns dados, né? Hoje tem esse dado aqui da Fiocruz de 2017, mas já tem um dado mais atual, que fala sobre o quantitativo, né? Uma pesquisa estatística sobre o uso de drogas, né? Então, existe um sistema, né? SUS, a Organização Mundial da Saúde, a ONU. Então, dentro da ONU existe um campo de estudo que eles pesquisam só sobre o uso de drogas, né? Então, eles trazem esses relatórios, e um desses é que mais ou menos aí 17,8 milhões de brasileiros entre 12 e 65 anos fazem uso de algum tipo de droga, né? E aí, já com a fenomenologia, a gente entende que essa estatística é muito interessante, porque nos dá uma abrangência, mas ela não fala tudo. Porque nesses 17 milhões de pessoas, não dá para você entender como que está a realidade dessa pessoa, né? E aí, um desses pontos aqui é o mundo da vida na perspectiva, né, do dependente químico, que é um dos pontos, um dos conceitos da fenomenologia, que é o mundo da vida, que também vai perpassar o meu trabalho, que inclusive é uma referência, né, que está com o professor Jean e Valéria, né, que seria a palestrante de hoje. Então, nesse trabalho, quando a gente fala sobre o mundo da vida dessa pessoa que depende das drogas, no campo da fenomenologia, nós estamos olhando para o sujeito, entendendo que a droga, seja ela qualquer, ela é um objeto neutro na visão da fenomenologia, e a partir do momento em que o sujeito ele se relaciona com essa droga, ele pode sim estabelecer uma relação. Então, a droga por ela só, ela é simplesmente um objeto, né? Então, quando o sujeito ele entra em contato, ele estabelece uma relação intencional com esse objeto droga, esse é o meu interesse, né? Eu quero estudar essa relação, eu quero entender como se dá essa relação e como que é isso no mundo da vida desse sujeito, né? A partir da fala dele.
E aí, outro ponto aqui, né, uma fenomenologia que está dirigida, né, como vemos, ela está dirigida para a essência dessas vivências. Então, a fenomenologia, como epistemologia e como método de investigação, ela está dirigida para investigar a essência desse fenômeno. Qual é o fenômeno que eu pesquiso? A relação desse sujeito com a droga. Então, a minha busca nesse momento é encontrar essas essências desse fenômeno, né? E entender o que é invariante, quais são essas estruturas, como que isso está posto, como que esse sujeito fala sobre esse uso. Porque só quem pode falar sobre o uso, se é dependente, se é abusivo, se prejudica família, trabalho, é a pessoa que vivencia, não é outra pessoa que pode falar. E aí, diante disso que eu falo, eu percebo que há uma relevância social e científica nesse trabalho, primeiro porque dos trabalhos que eu consegui achar no campo da fenomenologia, o da professora Valéria é o único, né, porque ela fala a partir de Russell, apesar de um método ser em Amadeu George, e eu vou fazer a partir do método, né, fenomenológico russeliano, e existe uma gama de trabalhos, mas muito voltado para a fenomenologia de Heidegger, né, e não em Russell. Então, o meu intuito agora é de contribuir cientificamente a propor uma pesquisa que ela seja uma alternativa, né, no sentido de uma proposta mesmo, de levar uma contribuição que não seja apenas estatística, que não seja no viés de uma ciência positivista, de uma ciência a partir da visão naturalista, que entende esse sujeito como posto para as drogas e tudo bem, né? Então, essa é uma proposta que eu acredito que vai funcionar, né? Não sei o que eu vou encontrar, porque a fenomenologia ela não estabelece a priori, né? Mas eu acredito que vai surgir alguma coisa. E aí, eu quero trazer alguns conceitos da fenomenologia para vocês. E, primeiro, eu trago, né, a fenomenologia, ela se designa como uma ciência, uma conexão de disciplinas científicas, mas, ao mesmo tempo e, acima de tudo, fenomenologia, designa um método e uma atitude intelectual especificamente filosófico, um método especificamente filosófico. Então, lá, quando o Russell ele foi estabelecer o que seria a fenomenologia, a partir das inquietações dele, ele também entendeu que ele precisava elaborar um método para pesquisar o que ele estava querendo. E aí é onde ele faz, né, o que a gente conhece hoje como as reduções, né, a partir das reduções, da Epoquer, redução fenomenológica, transcendental, e aí outro conceito que encaixa muito é esse da Epoquer, né, que é uma atitude que ela vai perpassar todo o meu trabalho a partir da escrita, da minha justificativa, de como que eu entendo a linha que eu estou seguindo, de como que eu leio esse fenômeno, e aí ele vai dizer, tiro, pois, de circuito todas as ciências que se referem a este mundo natural, por mais firmemente estabelecidas que sejam para mim. Só posso admiti-la depois de lhe conferir parênteses. E eu acho isso essencial, porque a partir do momento que eu, como pesquisadora, como sujeito, né, como mulher, entro em contato com alguém que está numa relação abusiva com as drogas, eu tenho meus preconceitos, eu tenho as minhas vivências, né, a minha vida pessoal, minha vida como cidadã, então isso em algum momento pode até atravessar, mas eu preciso suspender para que a minha escuta ela esteja atenta para a fala daquele sujeito, para que eu entenda como que a droga ela atravessa o mundo dele e não o meu, né? Porque não é sobre mim. E aí trago o conceito do mundo da vida, não vou conseguir ler tudo. O mundo da vida é um domínio das vivências originárias. O dado evidente é conforme caso, experiência na percepção como ele mesmo, em presença imediata. E aí, sobre esse campo do mundo da vida, a pesquisa da Valéria, ela traz muito isso, né? Como que esse sujeito, ele enxerga, como que ele vive nesse mundo. E aí ela traz algo muito interessante, que é muito real e eu experienciei na prática. Essa separação, né, de um sujeito antes das drogas e depois. Existe muito essa discrepância, né, como eles se enxergam na própria comunidade em que vive, nas relações. E outro ponto interessante é sobre
o projeto de vida, né, que eles chamam de projeto terapêutico, um projeto de vida. Como que é o projeto de vida dessas pessoas? Às vezes ela não tem clareza sobre isso. E aí, às vezes, a gente que está de fora pensa, nossa, que triste. Mas, às vezes, não é. Para ele, não cabe, naquele momento, ter outra vida. Né? Para ele, naquele momento, o que a droga diz ali é como uma muleta que sustenta essa pessoa para algum lugar, para um sofrimento, para uma fuga, que dá apoio para ela, até mesmo para existir em família, para existir como sujeito. Então, isso parte muito de uma não criminalização, mas de um olhar atento. Deixa eu ver aqui. Não sei se alguém quer entrar. E aí, como questão norteadora, né, da minha pesquisa, tem o que uma fenomenologia do relato da vivência da pessoa em situação de dependência química pode revelar. E a segunda é quais fenômenos emergem dessa escuta. Qual o significado que o estado de dependência tem para essa pessoa. Né? Então, essas são as questões que vão nortear, nesse primeiro momento, né, a minha pesquisa. Isso parte muito também, né, do que vai emergir quando eu, enquanto pesquisadora, escutar esse sujeito, escutar o relato dele, né, o que eu vou fazer com o que eu escuto. E aí, como objetivo, tenho realizar uma fenomenologia da escuta, do relato da vivência dessas pessoas em situação de dependência química, e, em específico, descrever os fenômenos da vivência por sujeitos em situação de dependência química, né, o que eu vou procurar, que também é um dos pontos da fenomenologia, que é essa descrição. E depois, identificar eideticamente esse sentido, né? E aí, quando a gente fala que eideticamente, é no sentido mesmo das essências, né? Das estruturas e dessas essências invariantes que eu vou encontrar a partir das minhas entrevistas. E por último, realizar uma redução transcendental dessa escuta, que era um dos pontos que me pegava muito, né? Porque não estava muito claro sobre essa redução transcendental. E aí, né, nessa construção, eu parei e consegui entender, acredito eu, que consegui elaborar uma compreensão sobre essa redução transcendental, né? Que eu acredito muito que é como que essa escuta dessas pessoas vai me afetar. Porque eu sinto que vai me afetar, porque em outros contextos, né, eu já fui afetada. E hoje, pesquisando para escrever, para elaborar, para escrever de uma forma compreensiva, percebo que vai haver, né, essa redução transcendental quando eu escutar essas pessoas, né? E aí, como o Jean sempre colocou, o que eu vou fazer a partir dessa escuta? Porque eu não quero só escutar e deixar um projeto engavetado, onde às vezes não vai passar das portas da universidade, né? Eu quero levar isso de alguma forma para a comunidade, porque senão não existe a relevância social que a gente tanto prega, que precisa haver em um projeto científico. E aí, gente, a gente entra na metodologia. Que essa é uma pesquisa, né, de abordagem qualitativa, porque eu vou trabalhar com discursos de orientação fenomenológica russeliana. E aí tem uma citação aqui, né, que o método fenomenológico, que é constituído pelos seguintes elementos: epoquê, redução eidética, redução transcendental, que busca conhecer e evidenciar as essências invariantes do fenômeno pesquisado. E aí o local da pesquisa vai ser aqui, em São Luís, no Maranhão, e eu pretendo conversar com pessoas que estejam, né, em acompanhamento no CAPES, né, no CAPES AD. Essa é a proposta inicial. Como critérios de inclusão, aqui eu preciso citar, né, que a fenomenologia ela não elabora esses critérios de inclusão, porque quando eu elaboro um critério, eu já estou dizendo o que eu quero que aquela pessoa seja, né, eu já estou conferindo a priori. Mas, por fins de metodologia, né, questões éticas mesmo, para que a pesquisa aconteça, a gente precisa fazer isso, né, se adequar ainda. Então, o primeiro é sujeitos que se reconheçam estarem em situação de dependência química, que estejam, né, em acompanhamento pelo CAPES, e aí não existe distinção, né, entre gêneros e que sejam maiores de 18 anos. E de exclusão são aqueles que estão em acompanhamento, mas eles não se reconhecem como dependentes, né, de drogas, ou que esteja em algum outro tipo de tratamento, por exemplo, clínica privada, não é mais um público que eu quero pesquisar, né, que eu quero ouvir. E o caminho, né, aqui para essa investigação, nesse primeiro momento, seria uma análise intencional, né, a partir da atitude fenomenológica, que é a epoqué, aí a aplicação do método fenomenológico, que aqui a gente coloca ele de forma mais separada, de uma forma mais didática, né? Mas eu acredito muito que isso vai acontecer simultaneamente.
E também, né, como eu já falei, dos conceitos que vai, né, estar muito presente sobre o mundo da vida, né, desses sujeitos. E aí, aqui seria no primeiro momento, né, a partir de, enfim, das questões éticas resolvidas, seria o agendamento do encontro, né, com esses participantes, e aí seria uma entrevista aberta, né, não vai ser uma entrevista diretiva, vai ser a partir de uma pergunta disparadora, que seria o que significa o uso de drogas para você, né? Essa vai ser a pergunta, e a partir daí vai surgir uma escuta. Então, depois, né, a gente faz a transcrição dos dados dessa entrevista, faz a leitura integral, e aí começa uma das etapas, né, que é a redução, análise, né, e uma aplicação da redução eidética. Eu falei aplicação, mas acho que não é bem essa palavra, não cabe, né? Mas nesse intento, né, de realizar mesmo uma redução eidética para encontrar as estruturas, né? O que desses discursos dessas pessoas tão diferentes encaixa? O que converge nesses discursos? E a última etapa seria o método, né, da redução transcendental, que eu falei anteriormente. E, enfim, aqui só com uma imagem ilustrativa de como que acontece, né? Aqui tem a epoquê, que é uma atitude que vai passar, aí aqui é a redução psicológica, ou redução fenomenológica, a redução eidética e, por fim, a redução transcendental. Bem, essa parte aqui é uma parte mais metodológica mesmo, de riscos e benefícios, procedimentos éticos, enfim, que eu acredito que não vale muito explorar com vocês. Mas é isso, espero muito ter... Deixa eu voltar aqui para o começo. Espero muito ter contribuído de alguma forma, né? E hoje a proposta mesmo é trabalhar mais uma perspectiva de redução de danos, e não numa perspectiva proibicionista, que criminaliza, que demoniza o uso de drogas, mas entender de onde que isso parte, né? Entender de como que isso afeta a sociedade como um todo, principalmente o sujeito, né? Na sua singularidade. E é isso. Obrigada. Ok. Então, a gente abre para as perguntas para a Brenda agora, nesse momento. Quem vai fazer a primeira pergunta é a Larissa. Faz aqui para ficar gravado. E ninguém falou. Boa tarde. Sou Larissa, estudante de psicologia do segundo período, e eu fiquei curiosa em saber como é que surgiu a tua elaboração de entendimento da redução transcendental a partir da tua pesquisa, porque, pessoalmente, eu acho que é uma dúvida também da turma, como é uma introdução à tecnologia que a gente está tendo. É um assunto complicado, e eu fiquei curiosa em saber como é que tu conseguiu compreender essa redução a partir do relato de vivência da situação de dependência química. É isso. Sim, Larissa. Eu acho que não precisa, não. Acho que tá bom.
Oi. Mas acho que eles estão ouvindo. Não, mas é mais difícil. Vai, fala. Oi. Ok, né? Tá, a pergunta da Larissa foi sobre a questão da redução transcendental, né? Então, na minha humilde compreensão, como iniciante também, no trabalho mais incisivo, né, com a fenomenologia, eu penso que, a partir das minhas leituras, né, e eu vou colocar a minha compreensão, quando eu escutar o outro, ele vai falar a partir da perspectiva dele. Então, eu vou acessar o outro, talvez a partir da redução eidética, porque eu vou compreender o que ele está me falando, vou fazer a redução eidética, tentando compreender o que tem de essência ali naquele fenômeno, né? Por exemplo, do uso das drogas. Mas o que vai vir a partir de mim, né, vai ser uma redução transcendental, porque é a partir do eu penso. Então, está, entre aspas, dentro de mim, né? Então, é como que eu me direciono a escutar, por exemplo, que a Larissa fala sobre o uso de drogas dela. Vamos supor, né, um exemplo. Então, quando eu escuto a Larissa falar sobre esse uso, ela vai me dizer, olha, o uso é abusivo, o uso não é abusivo, ele me atrapalha, ele não me atrapalha, ele me ajuda a conversar, ele me ajuda a me entrosar com as pessoas, me ajuda a ter uma aceitação. Então, esse é o discurso. Então, eu, Brenda, quando escutei Larissa, vou dizer, poxa, eu escutei Larissa, e foi diferente escutar ela a partir das outras entrevistas, a partir dos outros entrevistados. Eu me toquei, me sensibilizei com a fala dela, então isso me afeta. Então, o que eu vou fazer com isso, né? O que eu penso agora sobre isso? Como que eu me dirigi para escutar Larissa? Eu estava prestando atenção, eu estava com dor de cabeça naquele dia, eu estava interessada em escutar ela. Então, essa redução transcendental, ela vem a partir do eu penso, né? Estou olhando aqui para os meus colegas universitários, ela vem a partir do eu penso e como que eu me dirijo para isso, né? Então, eu acho que seria mais ou menos assim. Quem quiser colaborar, Anderson, Maria Fernanda, João, Jean. Eu acho que eu também passa muito pelo que você chama de código, né? Do código que é o pensado. Então, eu acredito, aí você pode completar, que vai ter esse momento, né, Brenda, Fica, amiga, aqui perto de mim. vai ter esse momento da entrevista, não é isso? Que você vai estar em atitude, né? E esse transcendente. É porque, em falar aí na questão transcendental, tem que se falar em imanência e transcendente também, não é isso? Então, além de outras estruturas que existem no ato da redução, da epoqueia e da atitude fenomenológica, né? Como noemo, noesis e o próprio dado sensível, que aí é. Por outro lado, eu imagino que na sua pesquisa, aí você pode completar, eu acho que você vai ter dois momentos, né? O momento da entrevista, que você vai estar mais disponível à relação, né? Naquele momento ali do contato. Pode ter um caráter até terapêutico também, e vai ter aquele momento que você vai fazer digamos, estruturar aquilo, transcrever, né, e correlacionar uma fala com a outra, né, porque a fenomenologia também ela correlaciona, ela segrega, coloca em momentos, não é isso? Então, eu imagino que a atitude fenomenológica baseada nas reduções eidéticas e transcendental vai perpassar por esses dois momentos, né? Não tem como se falar na atitude transcendental somente no momento da entrevista. Aí, se for o caso, né? Aí já é uma pergunta mesmo. Você vai ter esses dois momentos, né? Da entrevista e também da própria transcrição, né? Não sei se você vai elaborar em planilhas, se você vai... Como é que você está pensando em fazer? Sim, vai ter esses dois momentos, né? Que é o momento de eu escutar depois, o sujeito, né? As pessoas, e depois eu transcrever, né? Isso é um trabalho que eu já fiz, e aí eu acho importante, né? Quando você transcreve, escuta o áudio de 40 minutos, você transcreve palavras por palavras, né? Então, depois eu penso muito que eu vou estruturar de uma forma mais manual.
tanto por eu não ser muito boa em Excel, assim, eu sei o básico, e também porque eu acho que eu tendo um contato ali, rabiscando, para mim, particularmente, funciona melhor. Então, eu acho que eu vou conseguir ver, né, acessar essas essências invariantes de uma forma mais clara. Penso eu. Pode ser que na hora não seja, mas acredito que sim. Mas é isso, não sei se me fez tão compreender, mas com um pouquinho de leitura, assim, de bater cabeça, você vê que é fácil, não é difícil, né? Depois você começa a entender, opa, isso se encaixa com isso, e fica bem fácil de compreender. Nada. Parabéns pela apresentação. No meu sua fala, você falou sobre a importância da relevância social da não pesquisa. Aí eu queria saber se tem maneira se vai ajudar. Bem, uma das minhas vontades, desde a monografia, era elaborar uma cartilha, né, na época, para familiares, para falar sobre a importância de, no caso, né, dos familiares entenderem essas emoções que surgem. Porque pensa, existe uma casa, uma família, sei lá, né, uma família aí, pai, mãe, avós, com um ente que está em uso abusivo de drogas, está na rua, vendendo coisa de dentro de casa, né, porque esse foi o público que eu escutei. E aí essa família, ela está ali totalmente envolvida naquilo. Se a pessoa está dentro de casa, ela está feliz. Se a pessoa está 3 dias fora, ela está totalmente desorientada. Então, na época, a minha proposta era uma cartilha. Hoje, eu vislumbro também essa possibilidade dessa cartilha, né, para contribuir com o quê? Com a proposta da redução de danos, né, que é a que eu acho que mais faz sentido para mim no momento. Né, e não uma proposta de dizer que o tratamento, só o tratamento, tirando a pessoa, né, do convívio social e colocando ela dentro de uma clínica vai funcionar, porque isso não é parâmetro para funcionar. Né? Por exemplo, na minha realidade, teve pessoas que pagavam muito caro por um tratamento em 8 meses. Em 30 dias fora, ela voltava a usar crack de novo. Então, né, existe alguma coisa. O que está ali que esses tratamentos não são tão eficazes? Né? Claro que existe sim uma questão de risco, de você entender que naquele momento a pessoa oferece risco à vida do familiar, do filho, à própria vida, ela precisa sim estar reclusa. Mas por 8 meses, todas as vezes, tem gente que faz 16 tratamentos, 20 tratamentos de 8 meses, ela vive onde? Dentro da clínica. Né? Então, isso não é só uma questão social, é uma questão também capital. Né? E aí a proposta é levar, enfatizar, contribuir com essas outras alternativas. Dizer, olha, essa pessoa precisa falar. Falar sobre o uso de drogas é terapêutico, não é papo de ativa, né? Como são algumas nomenclaturas, né, de tratamento. Então, essa é uma contribuição social para as pessoas que trabalham na área, para os agentes que estão, né, mais em contato, para os profissionais da área da saúde ou da área social que trabalham com essa perspectiva, para que eles entendam, sim, que falar é terapêutico, né, e ter esse acompanhamento mesmo de rever, né, de uma redução de danos, e também de respeitar a autonomia desse sujeito. Acho que é isso. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação e também pelo tempo de escuta. E espero ter contribuído. E até uma próxima. Para a gravação.